Boa noite a todos, graça e paz. Estamos aqui em mais uma noite na Escola da Obediência. Este lugar que o Senhor nos permitiu estar junto todas as quintas-feiras para aprender mais do Senhor. Quero também dar uma boa noite a todos aqueles que vão estar nos assistindo pelo YouTube, pelo Instagram, pelas redes sociais. Aqueles a quem vai ouvir esta palavra posteriormente gravada. Eu encorajo você a enviar esta mensagem pelo menos para 3 pessoas que você julga importante na sua vida, porque ela pode ser muito salvífica e trazer um aprendizado que venha fazer esta pessoa crescer no reino e aprender as coisas que Deus tem para nos ensinar. Então, nós temos um tema bastante interessante nesta noite: os perigos de não coletar no reino. Eu não sei quantos de vocês sabem o que é coletar e quantos de vocês sabem quais os perigos de nós não praticarmos este serviço que o Senhor encarregou a igreja de fazer nos últimos dias. E eu queria começar nesta noite, como sempre, envolvendo todos vocês que estão aqui, dizer de antemão que agradeço pela presença de todos. É um privilégio de nós estarmos aprendendo juntos na Escola da Obediência. Então eu queria que vocês falassem aquilo que vocês têm como entendimento do que seria coleta, uma vez que nós já aprendemos que não existe dízimos e também não existe mais oferta praticada no meio do cristianismo. Isso foi algo do passado e que foi destinado único e exclusivamente para os judeus. Então nós, os gentios da igreja do século XXI, aqueles que foram inclusos após Paulo ter disposto no seu coração a nos incluir na promessa, para nós não existe a questão de dízimos e nem de ofertas, mas o Senhor instituiu para a igreja que ela coletasse como serviço e que não parasse de coletar. Então eu queria que cada um de vocês falassem a respeito do que seria coleta no entendimento de vocês. Queria que vocês acrescentassem ou colocassem as dúvidas, ou até mesmo perguntas, indagações, qualquer coisa que estiver nos seus corações, para que nós pudéssemos juntos, nesta noite, alinharmos esta palavra e sair daqui bastante esclarecido do que seria coletar no reino e quais os perigos que isso oferece se nós não desenvolvermos este serviço que o Senhor nos incumbiu. Então eu passo a palavra e quero ouvir vocês, o que vocês têm a dizer sobre esse assunto nesta noite. Eu entendo, irmãos, que coleta é algo que é disponível do seu coração. Nada é imposto, nada determinado, né? Como as pessoas falam, 10% do dízimo, né? Porque o que se coleta é para uma manutenção específica de uma necessidade da igreja, né? Então, eu entendo que coleta é algo que você devolve de coração, você oferta de coração. Você pode ofertar na vida do irmão, você pode ofertar com o que você tem de coração, nada específico, né? Imposto, né? Muito bem, amém. Mais alguém? Eu entendo que coleta para mim é eu devolver algo para o Senhor. Não somente em dinheiro, mas tudo aquilo que eu me dispor de coração a fazer para o reino. Amém. Essa fala da Jailza, né, é uma fala bastante pertinente e nós precisamos trabalhar essa fala, porque é a fala de muitos irmãos. Porque quando vai se falar de dinheiro, de coleta, aí assim, nós aprendemos que nós temos que espiritualizar isso. Será que verdadeiramente, quando nós coletamos, é para o Senhor? Será que é para Deus? Será que Deus realmente ele espera do nosso dinheiro, ele espera da nossa ação em colocar esse dinheiro para Ele? Será que algo material alcança Deus nesse nível? Isso foi nos ensinado, né? Foi muito bom já tocar, e nós precisamos desmistificar isso e entender realmente, trazer a clareza de que quando nós coletamos, para quem nós coletamos, né? E por que nós coletamos. Mas foi muito bom colocar isso aí, para que nós não venhamos ficar nessa esfera
de espiritualizar que estamos fazendo isso para Deus, né? Então, será que se nós não der dinheiro para Ele, será que Deus vai ficar aborrecido conosco? Será que Deus aguarda e espera o nosso dinheiro? Vamos ver tudo isso nesta noite. Alguém mais? Assim, na minha dúvida, né? Eu entendo que coleta é tudo que é beneficiado para a melhoria do reino. Né? Questão de corações também. Né? Muito bom. Amém. Principalmente as meninas da coleta, né? Vocês precisam falar sobre coleta, viu? Vocês que são os responsáveis da coleta precisam ter entendimento e falarem, né? Eu encorajo que vocês falem nesta noite, porque se houverem dúvidas vão ser esclarecidas, se houverem algo que possa nos acrescentar, nós vamos aprender, e se houver algo que vocês precisem também que seja acrescentado, vamos falar nesta noite. Andrezão. Amém, boa noite a todos. Amém. Eu acho assim, como eu vi ainda no meio que dízimo e oferta fazem parte do caminhado cristão, né? E assim, isso está sendo uma coisa nova na minha vida, a questão de coleta, né? E no fundo, para mim, muda pouca coisa, né? Assim, só mais no nome. A questão do dízimo, porque que é a 10ª parte, né, daquilo que você recebe, e a oferta e a coleta, para mim, é o mesmo sentido, né? Só muda realmente o nome, né? Porque assim, a oferta em si, como a Jair falou, da forma hoje que a gente fala aqui que é coleta, não é só em dinheiro, né? Se fala do seu tempo, você ajudar o próximo, você fazer algo de bom para outra pessoa, né? Isso também se torna uma oferta na vida do irmão ou uma coleta na vida do irmão, né? Então, assim, eu acho que realmente a coleta, tanto a coleta como a oferta, é uma coisa que tem que ser feita, tem que ser feito para acrescentar na vida cristã ou na igreja, que é, como se diz, a manutenção e muitas outras coisas, né? Assim, saber, como o Eduardo falou, como está sendo investido. Isso é importante. Eu acho que gera muita conversinha assim, no meio cristão por conta disso, porque as coisas não são tão esclarecidas, né? Aí o povo às vezes fala mal por conta disso. Mas, se é pro reino, né, nós temos que fazer da melhor forma possível, né? Amém. Amém. Wilson, vai falar não, Wilson? Fala aí. Coleta, vamos falar. Eu acredito que a coleta em si é um ato de amor. Mas como assim esse ato de amor? Não é simplesmente eu chegar ali com o dinheiro e dizer, não, eu tenho que tirar porque senão vai acontecer algo comigo. É amor. O dinheiro da coleta, ele é destinado a cuidar de pessoas, a situações delicadas na qual os irmãos possam passar. A coleta está ali para suprir. E também o reino em si. Essa é a forma que eu enxergo. E também não há só a forma de coletar com dinheiro. Você pode coletar na vida dos irmãos o seu tempo, o seu entusiasmo. Você pode estar coletando uma oração. Tudo aquilo que você faz em prol do reino é uma forma de coletar. Essa é a minha percepção hoje sobre coleta. Amém. E aqui que o vai buscar falar. Aí tá certo. Vamos lá, Edilson. Boa noite. A coleta eu vejo uma maneira de manter a igreja, ajudar o próximo, quem passar por necessidade, que antes seria cobrado no dízimo, né, no sistema religioso. Onde se você não pagar o dízimo, você não vai ser abençoado. Então, a melhor maneira hoje é fazer a coleta de coração, para que venha ajudar a próxima e a igreja crescer também, né? Amém. Amém. Alguém aí, irmão, quer falar sobre coleta de dízimo ou alguma coisa? Passa aqui para o irmão, por favor. Tem a Edilene ali, tem a Sandra, tem a Eliane. Vamos ouvir todo mundo, né?
Isso é muito bom. Boa noite, amém. Assim, o entendimento que eu tenho de dízimo e oferta, porque geralmente o pessoal fala muito sobre a parte financeira, né? Sim. Quando a gente passa dízimo e oferta, mas eu entendo que se tratando de um reino espiritual, como ela falou, não só a questão financeira, que existem uns custos, mas eu acho que também tem a questão de se doar e outros trabalhos que são mais espiritualizados, né? Aí talvez esse seja a minha dúvida dessa coleta, se é espiritual também, Muito bom, através do servir, porque a linha que eu venho assim, onde eu passei, geralmente o pessoal fala muito sobre a parte material, financeira, né? Sim. Aí assim, a minha dúvida, isso é novo para mim, esse termo coleta, Que porque bom. assim, oferta e dízimo a gente escuta muito. Verdade. Mas eu fico, é mais uma dúvida, né? Amém. Eu quero aprender sobre essa questão. Vamos tirar essa dúvida nessa noite. É muito boa a sua colocação, viu? Alguém mais aí? Edilene? Fala aí, Edilene. Você já é das antigas aí, né? Que já passou por dízimo, oferta, coleta. Amém. Sandra, quer falar não? Eliane? Então, queridos, vamos lá, né? Muito bom a colocação dos irmãos. Quer falar? Pensei que você já tinha pego. Vamos lá. Tem espaço. Sobre a coleta, eu entendo também, assim, como o irmão Petras falou, como todos falaram, e a Rai também, a respeito de que, e o que a Rai também falou, muito importante, porque a coleta é justamente a gente realmente se doar ao reino, né, ao Senhor, em tudo que for da nossa vida, em toda a nossa vida, né, nossa disposição, disponibilidade, né, e a respeito do dinheiro em si, é realmente para o mantimento da igreja, né, para as necessidades do irmão, quando está precisando de algo, né, um remédio, um alimento, né, e também, principalmente, para o reino assim, em si, a igreja mesmo, o local onde a gente ouve a palavra de Deus, entendeu? Que é como comprar uma cadeira para você estar confortável, né? Comprar todos esses equipamentos, que é bem-vindo, né? Para ter um crescimento. E todo o mantimento que a igreja precisa, a gente tem que coletar de coração, coletar com alegria, né? Que não é nada obrigatório, mas devemos saber que é um dever, né? E a gente tem que disponibilizar o nosso coração. É como a Rai falou, é com amor, é um ato de amor, né? Não é uma obrigação, é um ato de amor. Verdade. Né? É isso. Pois é, dentro da fala dos irmãos, né, que está, alguns estão em dúvidas, alguns estão confusos, outros falaram, né, com muita base. Mas a gente vê que, no geral, nós temos uma teoria, um conhecimento bastante vasto acerca do que seria coletar. Mas isso ainda não condiz com a nossa prática. Porque se a nossa prática ela realmente fosse de acordo com o tamanho do nosso conhecimento da teoria exposta nesta noite, a realidade seria outra entre nós. Ou entre os irmãos de uma maneira geral, entre a igreja, entre o povo de Deus. Mas vamos caminhar para que isso faça parte das nossas vidas. Então nós vimos que não há mais dízimos, não há ofertas, mas que há apenas o quê? Coletas. Quem quiser ver sobre dízimos e ofertas, nós temos uma palavra bem profunda lá no blog do DCC. Nós vamos deixar na descrição aqui o link desta palavra, né? E os irmãos podem acessar lá, está bem esmiuçada lá, falando sobre dízimos e ofertas. É uma palavra que eu acho que tem mais de 4 reuniões falando sobre ela, com 1h30 cada, e está tudo explicadinho lá, inclusive com todas as referências bíblicas. Então, quem quiser saber sobre dízimos e ofertas, é só acessar lá o blog do DCC e vai estar lá todas as informações. Então, nós temos o que? Coletas para pobres. Cristãos da igreja primitiva doavam para ajudar os outros. Então, essas coletas também permitiam para aqueles irmãos as viagens, para que eles pudessem difundir a igreja. Então, que era feito, pegava-se aqueles irmãos que eram denominados de apóstolos,
E eles iam para outras cidades para que a igreja ela pudesse ter um alcance maior. E as coletas ali, elas serviam também para o suprimento do custo dessas viagens desses irmãos, para que a igreja pudesse estabelecer reuniões, bem como o ensino da palavra. E aí essas pessoas eram enviadas para estabelecer igrejas e reuniões em outros lugares, para que não se apartassem da doutrina dos apóstolos, para que todos tivessem um ensinamento que realmente pudesse estar linkado com aquilo que o Senhor deixou como sendo a doutrina dos apóstolos. A doutrina que o Senhor deixou para que todos vivessem segundo aquela determinação que o Senhor estabeleceu para a igreja primitiva naquele momento. Por que hoje nós não aplicamos os dízimos e as ofertas? E o André falou algo ali muito interessante, que ele disse assim: não, para mim, oferta e coleta é a mesma coisa. Talvez, se nós formos pegar a etimologia da palavra, até tenha uma semelhança, por conta da finalidade, né? Mas a forma como é aplicada hoje são coisas totalmente distintas. Por exemplo, a oferta tem alguém com uma salva passando e pedindo que você faça isso, estimulando que você faça isso. Existem os lugares mais discretos, em que se coloca lá um gasofilaço na frente do altar, na frente do púlpito, e toca-se uma música num horário ou num momento específico, para que você possa ser encorajado, persuadido, constrangido a se levantar e colocar lá dinheiro. E apenas dinheiro é recebido como oferta nos dias de hoje. Sendo que coleta, não. Coleta, além de não ser só dinheiro, como nós vamos aprender hoje, ninguém precisa mandar, estimular, criar um ambiente, criar um momento específico, constranger ou persuadir para que você venha dar. Coleta é o seu coração. E de tanto ter mergulhado no Evangelho, o amor de Deus te encoraja a perceber a necessidade da igreja como um todo e você doar aquilo que está no seu coração. Dinheiro, Edivaldo, também, mas não só dinheiro. Porque a necessidade da igreja não é só dinheiro. A necessidade da igreja muitas vezes é roupa, é comida, é remédio, é atenção, é cuidado, é carinho, é abraço, é acolhimento, é teto. Então tudo isso está para além do dinheiro, e aquele dinheiro muito pouco que às vezes você ali escolhe no escondidinho do seu bolso, da sua carteira, e coloca naquela caixa, naquele lugar, naquele gasofilaço, para se isentar da obrigação de ofertar para Deus. Então a coleta é algo muito mais profundo, porque a coleta ela acontece no secreto. Muitas vezes a oferta acontece no público, porque talvez se nós passássemos uma salva aqui nesta noite, alguns de nós iríamos colocar um dinheiro, uma quantia dentro dessa salva, porque nos sentimos constrangidos diante de um público não participar daquele momento que está sendo exposto ali. Mas a coleta, ela precisa acontecer no secreto, no seu coração entre você e Deus, e você precisa ter a alegria de necessitar, de ajudar as necessidades que a igreja está passando, seja ela em que esfera for. Então é por isso que depois do Novo Testamento, quando começou o Novo Testamento, depois do Tetelestai de Cristo na cruz, não se ouve mais oferta em lugar nenhum. A palavra descreve que aqueles cristãos da igreja primitiva, eles vendiam as suas propriedades, eles vendiam os seus bens, eles se desfaziam daquilo que eles queriam, sem persuasão nenhuma de ninguém, depositavam aos pés dos apóstolos, com que finalidade? Que ninguém tivesse necessidade de coisa alguma. Então era algo que nasceu no coração do homem, em uma vida de relacionamento, obediência e amor a Deus. Diferente da oferta.
A oferta é algo estabelecido pelo homem para provocar, promover, constranger o outro homem em benefício de quê? Próprio. Outra diferença. As ofertas elas são usadas geralmente para que sentido? Salários, mantimentos, né, e construção de grandes empreendimentos para ostentação e poder de uma bandeira ou de uma placa que se levanta para mostrar que tem um império aqui na terra. Então as coletas elas não podem ter esta finalidade, porque as coletas é única e exclusivamente para cuidar dos pobres, das viúvas, dos necessitados, dos estrangeiros e daqueles que chegam até a nossa vida para acolher. Aí, Edivaldo, então como é que o irmão vai sobreviver? Ele vai sobreviver de Cristo e do Evangelho. Todos nós aqui, queridos, independente de ter um salário ou não, um trabalho ou não, nós sobrevivemos do Evangelho. Porque é o Evangelho que sustenta o homem aqui na terra. Então você não precisa ser sustentado, assalariado, mantido, e muitas vezes sonhado com coisas supérfluas como se tem hoje, helicópteros, carros importados, mansões, lanchas e outras coisas, às custas de ofertas doadas pela igreja, que não tem como finalidade este fim. Enquanto que outros ao seu lado padecem de fome. Então, o destino da coleta é para manter a igualdade, de modo que entre nós ninguém passe necessidade, frio ou fome. Então, isso tem uma diferença. A oferta é destinada para que seja mantido algo que não está estabelecido na palavra de Deus e nem no Novo Testamento. Quando alguém foi pensar assim, estar com Jesus, ele disse assim, olha, a raposa tem seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, o que quer dizer Filho do Homem? O Deus encarnado, o Deus que se manifestou na matéria humana, Cristo, aquele que veio para ser o modelo e a referência. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Que diferença, irmãos? Que diferença de quem vive de dízimos e ofertas. Parece que é o inverso. Hoje, aquele que representa o Filho do Homem tem uma mansão para reclinar a cabeça, um poste na garagem, um helicóptero lá no campo, uma lancha e um iate lá na praia e uma conta nas Ilhas Caimãs. Tudo isso por quê? Porque aquilo que foi destinado por Deus para uma boa administração e trazer um princípio de igualdade na igreja, o homem se corrompeu e trouxe um outro destino para isso. Então é por isso que nós entendemos que a igreja de Cristo não deve se corromper com essas coisas. Para que é que nós coletamos? Para que haja igualdade na igreja. Para que ninguém padeça de fome. Para que não haja frio. O que é frio, Edivaldo? Um lugar para dormir. Um teto para lhe cobrir. Um prato de comida em sua mesa. Para que não haja entre nós aqueles que precisam de um remédio e não conseguem sarar a sua enfermidade porque não tem dinheiro para comprar e nem tem como conseguir. Então a coleta traz esse equilíbrio no meio da igreja para que essa igualdade ela aconteça entre nós. Porque o que foi que o Senhor prometeu para a igreja? O que comer, o que vestir e onde morar. Comida, vestimenta e moradia. Porque foi essa necessidade que Adão provocou quando ele caiu lá no Éden. No Éden ele precisava de roupa? Precisava de roupa no Éden? Não. No Éden, Adão precisava de casa? Não. No Éden, Adão precisava trabalhar para ter comida? Não. Tudo já estava pronto. O Éden estava 100% pronto e Adão só precisava fazer o quê? Desfrutar. Aí o que é que aconteceu? A queda. O homem passou a ter o quê? Necessidade de
moradia, alimento e vestes. Quando o Senhor, Ele restaurou a igreja, Ele não poderia mais levar a igreja para o Éden físico, então Ele levou a igreja para o Éden espiritual e providenciou essas 3 coisas de volta para o homem. Através de quê? Das coletas. Então, no meio do povo de Deus, é impossível que tenha alguém que não tenha o que vestir, que não tenha o que comer e que não tenha onde morar. A não ser que a igreja não esteja praticando o Evangelho. Porque de muitas casas é impossível que não tenha abrigo para um desabrigado. De muitas vestes é impossível que não tenha uma roupa para cobrir um nu em nosso meio. E de tanto alimento em nossas despensas, é impossível que não tenha um prato de comida para saciar a fome de um necessitado. Então o Senhor, Ele equilibrou na igreja aquilo que se perdeu no Éden. E o homem passou a ter necessidade. E o equilíbrio de tudo isso chama-se o quê? Coleta na igreja para pobres e necessitados. Está entendendo a diferença? E está entendendo o porquê que nós precisamos entender a questão da coleta? Os cristãos da igreja primitiva eram liberais com relação aos pobres e necessitados. Se você pensa que sair do sistema religioso é para ficar parado e investir apenas em dinheiros e em riquezas, em avareza, só com coisas materiais, você não entendeu o seu chamado para o Evangelho. Porque é o contrário. Quando nós saímos do sistema, quer seja religioso, quer seja capitalista, o Senhor está dizendo que a partir de agora, tudo que estiver ao nosso alcance e chegar ao nosso bolso, nós precisamos reverter para cuidar de pessoas, para cuidar de vidas, para cuidar da igreja. Então, se pensa que é só angariar coisas materiais, está enganado. Se assim for, você não saiu do sistema religioso, porque entendeu o Evangelho. Havia uma unidade total na igreja primitiva, porque eles eram ferrenhamente perseguidos. A igreja primitiva, queridos, não tinha essa disparidade que tem hoje, onde um tem tantos e outros não têm nada. Eu acho um absurdo dentro do sistema religioso hoje, pessoas que vão chorando, pedir uma cesta básica e não é acolhido. E a gente vê irmãos que estão vivendo ali, sentados num banco ao lado dele, com altos carrões, altas mansões, altos salários, altas contas recheadas, e não se compadece daquele que está vivendo ao seu lado. Isso mostra que o quê? Que não entendeu o seu chamado para o Evangelho. Porque quando nós somos chamados para o Evangelho, é para que nós possamos fazer o quê? Ser canais desobstruídos e cuidar de vidas. Então é por isso que não existe um limite. Nem existe um limite mínimo e nem existe um limite máximo. É o seu coração com o Senhor. É o seu nível de intimidade com Deus. É o seu nível de relacionamento com o Senhor. E isso vai fazer com que cada dia mais você se desprenda daquilo que é material e você possa entender a sua necessidade de coletar para o rei, para que haja o equilíbrio. O equilíbrio que as pessoas tanto tentam fazer através da política, né? Através de campanhas, né? De distribuição de rendas. Cada governo chega com essa ideia, né? Com esse idealismo. Vamos equilibrar, vamos fazer uma nova distribuição de renda, vamos fazer uma nova distribuição latifundiária, vamos fazer uma nova distribuição, né, de bens. Mas isso não dá certo, sabe por quê? Porque o coração do homem está corrompido. A única coisa que leva o homem a desejar coletar para o seu próximo é o Evangelho. E sem o Evangelho você não consegue. É por isso que a instituição religiosa estabeleceu uma meta, estabeleceu o dízimo, estabeleceu um valor para que você possa ser ali forçado a dar no mínimo aquilo ali. Porque ele sabia que se não houvesse isso, você não conseguiria, porque o seu coração não alcançou a graça
de dar com alegria. Então, queridos, nós precisamos entender nesta noite que nós não somos aqueles a quem o Senhor chamou para viver no reino apenas juntando bens materiais. Quando nós fazemos isso, os nossos corações se corrompem e nós deixamos de acudir, nós deixamos de cuidar, nós deixamos de acolher a outros que estão bem próximos de nós. E isso faz com que cada dia mais nós venhamos nos corromper e viver dentro de um sistema que ainda é o maior império que governa este mundo, que é o império capitalista. Trabalha para ter, tem e não está satisfeito, busca atrás de mais, corre exacerbadamente atrás disso, a velhice chega e você não conseguiu sequer usufruir daquilo que você tanto correu a vida toda. Enquanto que, se você entender a proposta do Evangelho para a sua vida, você vai se contentar com tão pouco. E mesmo com este pouco, você ainda vai conseguir suprir a vida de alguém que está perto de você. E isso, queridos, traz alegria, prazer e gozo, não só nele, como nós vamos ver mais para frente, mas também nos nossos corações. A igreja, ela tem essa missão na terra, de fazer com que outros sejam supridos pelo seu coração e pela sua atitude. Na igreja primitiva era assim, porque eram ferrenhamente perseguidos. Vocês sabem por que existe ainda tanta avareza no meio do povo de Deus? Porque nós não somos perseguidos, nós somos livres. E aí, nessa liberdade que o Senhor nos deu, nós não sabemos administrar aquilo que chega até nós. Mas na igreja primitiva, não, eles eram perseguidos todos os dias, porque hoje não há essa unidade bíblica neotestamentária entre os irmãos. Não há por conta da democracia. A democracia que trouxe a liberdade de uma maneira em que as pessoas hoje não sabem administrar elas, principalmente os cristãos, porque a democracia ela traz um benefício que é a liberdade de expressão, a liberdade de vir, a liberdade de fazer o que quer. E essa liberdade também nos leva para uma liberdade religiosa. Mas isso gera um malefício porque as pessoas não sabem viver em amor e fé. Então o que é coletar? É uma vida de amor e fé. Quando eu coleto, eu estou demonstrando, materializando o meu amor por você. O meu amor pela igreja, o meu amor pelo próximo, porque é muito fácil abraçar alguém e dizer eu te amo. É ou não é? Nas redes sociais, essa palavra ela é uma das mais usadas, porque é fácil dizer eu amo você. É fácil eu bater nas suas costas, mesmo sabendo de toda a sua necessidade, e dizer, olha, chore não, eu amo você. E dar um adeus, um tchau, um até logo, e enviar essa pessoa para casa com todas as necessidades que ela está passando. Quando é que eu materializo esse amor? Quando eu coleto na vida desta pessoa. Coleto com o que, Edivaldo? Com o que ela tiver necessidade. Se for dinheiro, dinheiro. Se for comida, comida. Se for roupa, roupa, vestes. Se for um teto, um teto. Então nós precisamos entender que o nosso amor e a nossa fé, ela precisa ser materializada e sair da falácia, do blá blá blá, daquela espiritualidade, né? Entra o que a Jailza falou. Aí eu acho que eu estou fazendo para Deus, mas fazer para Deus é fazer para o próximo. A palavra diz que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, ao qual ele vê, ele toca, ele senta com ele, ele come com ele, ele passeia, ele ouve, é mentiroso, ou seja, essa fé não é real, este amor não é real. É por isso, queridos, que a oferta e o dízimo engessou as pessoas no quesito amor e fé, porque eu deposito lá, cumpro a minha obrigação e a partir dali eu não me interesso e não me envolvo mais com o problema e nem com a dor de ninguém.
Eu estou comprando a credencial de um crente fiel através de 10%. E o Senhor, Ele quer 100%. E o que é 100%? A disponibilidade do nosso coração em amor e fé. De estar disponível a qualquer momento, suprir e cuidar da necessidade do meu próximo quando ele precisar de mim, quando ele precisar de você. Então essa é a diferença do coletar. Porque o coletar não é só você puxar aquela notinha do seu bolso, que geralmente é a menor. Você tem 20 notas de 100 na sua carteira e tem uma de 10. Na hora de coletar, você passa as azulzinhas, quando chega na vermelhinha, R$10. Sabe por quê, queridos? Porque ainda não é amor e fé. Ainda é uma lei que te obriga a fazer algo que não te dá prazer. Você preferia não dar nada, mas como a salva passou, você também fica constrangido em não dar nada. Mas também você não tem a alegria de dar os 100, ou os 200, ou os 1000, sei lá. Porque não é amor e não é fé. Ainda é uma bruta de uma lei que te obriga a fazer algo que não traz alegria para o seu coração. Então nós precisamos viver de fé e de obras. O que é fé e obra? É eu entender que no reino eu preciso sempre coletar na vida de um necessitado. Aí Edivaldo, mas eu estou ali no meio dos irmãos, eu não vejo ninguém necessitado. Pois é, porque você parou. Se você der continuidade ao Evangelho, o Senhor vai te mandar um necessitado para andar com você. E quando esse necessitado passar a andar com você, você vai conhecer as suas necessidades e você vai poder desenvolver a obra de fé de cuidar da vida dele e coletar na vida dele aquilo que é a sua necessidade. E aí essa pessoa vai poder ser suprido e vai poder crescer, evoluir e também fazer isso na vida de outro, de maneira que no reino não vai haver necessitado algum. Ah, queridos, essa não é ainda a realidade do sistema religioso, porque as pessoas depositam ali grandes quantias em dinheiro, transformado em dízimos e ofertas, mas não supre a necessidade do povo de Deus, porque o destino é outro. Porque a administração é outra. Porque o pastor não pode viver sem o salário. Porque o fulano tem que receber por isso. Porque alguém tem que fazer isso. E aí vai desvirtuando aquilo que o Senhor trouxe como equilíbrio para que a sua igreja vivesse em harmonia e igualdade. O único lugar que vai alcançar a igualdade aqui na terra é a igreja do Senhor. Qual é essa igreja, de volta? Eu e você. Quem é a igreja aqui na terra? Nós, recebendo o Espírito de Deus como habitação em nossas vidas e transformando isso em amor e fé para resgatar, cuidar e suprir a necessidade de outros que estão andando e vivendo conosco e que o Senhor vai nos enviar. E isso vai trazendo o equilíbrio. Fé e obras, em liberdade e responsabilidade, de forma que se a pessoa só tem liberdade, preste atenção, queridos, nós recebemos uma palavra de que no reino não existe mais nem dízimos e nem oferta. Quem quiser saber disso, vai lá no blog, que está tudo lá. Mas aí, nós pegamos isso como sendo a liberdade de não dar mais nada no reino. Se não tem mais dízimo, se não tem mais oferta, eu também não dou mais nada para o rei. E isso é uma liberdade que arrancou de você a responsabilidade. E quando nós temos uma liberdade que dá lugar à irresponsabilidade, transformamos isso em libertinagem. É o uso da liberdade sem o equilíbrio daquilo que o Senhor quer que nós usemos. Useis da liberdade, mas não deis ocasião o quê? A carne
ao pecado. Por quê? Porque isso é viver a libertinagem sem ter nenhuma responsabilidade. Se não tem responsabilidade, dá lugar à libertinagem. E se a pessoa tem liberdade com responsabilidade, veja que essas duas coisas precisam andar juntas. Foi para a liberdade que Cristo te libertou? Sim ou não? Mas você precisa usar essa liberdade com responsabilidade. Se você usar ela sem a responsabilidade, você transforma ela em libertinagem. A libertinagem é o uso da liberdade sem responsabilidade. Mas quando você usa a liberdade com responsabilidade, você torna essa liberdade em algo liberal. O que é liberal? Aquilo que eu consigo liberar com equilíbrio e consciência. Então, nós precisamos entender que ela dará lugar à liberdade. Ele não será materialista. O que é uma pessoa que encontrou o equilíbrio da liberdade com responsabilidade? Ele não será mais materialista. Ela não dará mais lugar ao Pai, que é o Criador, e também a Mamon. O que mais nós vemos hoje no meio da cristandade, do povo de Deus, são pessoas que dão lugar ao Pai como o Criador, mas não dispensa Mamon. Queridos, uma das coisas que mais divide o cristão de Deus é Mamon. É o dinheiro, é o materialismo, é o amor, a adoração a algo que foi feito estrategicamente para corromper e prender o coração do homem. De maneira que nenhum ser humano hoje consegue viver sem amar o dinheiro. É ou não é? Não diga que não é, porque é. Ninguém tem coragem de gastar dinheiro. Então, mas precisa haver um equilíbrio nisso. Porque o império capitalista impõe isso em nós e nós não conseguimos mais nos desapegar do dinheiro. E aí, por um lado, nós queremos servir a Deus, mas por outro lado, nós queremos permanecer amantes de Mamon. Aí, quando se trata de você transferir esse dinheiro para o reino, você pega a menor quantia, coloca lá onde você acha que deve ser colocado e você diz: eu estou ofertando para Deus. Talvez o que você está ofertando para Deus seja menos de 1% do que você ficou para ofertar para você mesmo. Você está entendendo, queridos? Os cristãos da igreja primitiva, eles faziam um papel inverso e por isso que eles se tornaram mártires. Eles olhavam para o que eles tinham e eles ofertavam tudo para Deus. E eles não ficavam nem sequer com 1%. Porque quando eles entendiam que eles estavam coletando para Deus, ele agora precisava depender totalmente de Deus. Mas nós não temos essa coragem. Nós damos 1% para Deus, 99% é nosso, porque senão nós vamos ficar na dependência de Deus. E nós não queremos depender de Deus, irmãos. Os cristãos não querem depender de Deus, porque Mamon ainda é um grande Deus que dá poder à sustentação do ego do homem. É assim ou não é? Mas eles estavam todos os dias ali, nas casas, uns dos outros. Olha como os cristãos viviam. Eles estavam todos os dias nas casas, uns dos outros. Fazendo o quê? Partilhando o pão. Como era isso, irmão? Uns iam para casas dos outros e ali sentava na mesa e fazia uma refeição. Juntos, com alegria. Uma refeição simples. Com uma singeleza de coração, com um coração tão, irmãos,
mas tão quebrantado, tão simplificado, que a comida mais simples que eles tinham naquela mesa soava para eles como se fosse um grande banquete. E ali eles partiam o pão físico e também o pão espiritual. Através de quê? Orações, cânticos, salmos e louvores a Deus. Era assim que eles faziam. Mas havia muito temor também no seu coração. A palavra tinha tudo em comum, diz que todos tinham tudo em comum. Mas hoje no meio da cristandade, nós temos tudo em comum? Não. Sabe por quê? Porque uns deixaram de coletar na vida dos outros. E aí, uns têm mais, outros têm menos e outros têm nada. Não é bem parecido com o mundo? É ou não é? A igreja hoje não difere muito do mundo. Os mesmos escalões, as mesmas hierarquias, os mesmos grupinhos, as mesmas classes e classificações. O irmão que chega no carro importado tem um lugar especial para sentar. A irmãzinha que veio a pé de sandália na lama tem outro lugar especial para ela ficar. Porque não conseguiram alcançar o equilíbrio do ter tudo em comum que a igreja primitiva praticava. A palavra diz que Barnabé, tido como filho da consolação, né, tinha uma propriedade, uma herdade, como é dito na palavra, que valia muito dinheiro. Alguns historiadores contam que ali ele tinha uma mina de cobre naquela propriedade. E não precisou que ninguém dissesse a Barnabé que ele precisava dar nada para o reino. Não precisou que ninguém dissesse para Barnabé que ele precisava fazer a campanha do tudo, a fogueira santa, nada. A intimidade de Barnabé com Deus, o relacionamento de Barnabé com Deus, o levou a vender essa propriedade, que valia muito dinheiro, e depositar aos pés dos apóstolos, para que houvesse igualdade no meio do povo de Deus. Queridos, como nós podemos viver a vida da igreja primitiva, se quando se fala em coleta, parece que dá uma dor no nosso coração, um nó no nosso bolso, um frio na nossa barriga. Nós abrimos o nosso guarda-roupa, está abarrotado de roupa, e nós não temos coragem de tirar a camisa mais amarelada que tem para dar, para cobrir o frio de alguém. E queremos nos apegar, porque pegamos 10% de qualquer coisa que nos chega e damos ali sem saber o destino daquele dinheiro. Viver uma vida de coleta é viver uma vida de amor e fé. É viver uma vida de obras que representa o nosso relacionamento com o Senhor. É você ter as experiências que os cristãos da igreja primitiva tiveram, de fazer o que fizeram com alegria. E ali eles faziam tudo isso, partindo o pão, as refeições, com temor no coração, e tinham tudo em comum. Era um bom comunismo. Esse comunismo que hoje os partidos políticos tentam aplicar e viver, foi baseado nesse comunismo que foi gerado na igreja primitiva. O que é comunismo? Ter tudo em comum. Que diferença no comunismo de hoje? O que é comunismo, queridos? É nós termos tudo em comum. Mas isso só é possível através do Evangelho. Bem diferente do capitalismo dos dias de hoje. E também do comunismo dos dias de hoje. Se distancia muito do vivido pela igreja primitiva. Dos cristãos dos dias de hoje. Que só leem o texto fora do contexto. Queridos, preste atenção numa coisa. As igrejas, elas estão sendo treinadas hoje
para aplicar texto para os irmãos fora do contexto, ainda na intenção de nos levar para uma vida dentro da corrupção que a igreja viveu nos dias de Malaquias. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus precisa ser entendida com todo o contexto. Quem lê texto fora do contexto nunca vai entender a situação ali vivida e o motivo que Ananias e Safira morreram. Foram fulminados, mortos naquele momento. Quantos sabem aqui a história de Ananias e Safira? Amém. Ananias e Safira eram um casal que, quando a igreja primitiva, recém-recebido o Espírito Santo, vivia ali ainda no auge de terem recebido o Espírito Santo ali no Pentecostes, e a igreja passou a ser tão alinhada, por isso que era tido como tudo em comum. Não havia mentiras na igreja, não havia falsidade na igreja, não havia má intenção na igreja, não havia dissensão na igreja, não havia fofoca na igreja. Não havia nada que não fosse Cristo na igreja. E aí essa vida de envolvimento com o Espírito levou esses irmãos a se desprenderem daquilo que era material. E aí os irmãos faziam isso constantemente. Esse casal se achou no direito de vender a sua propriedade e chegar diante dos apóstolos e dar apenas uma parte. Por que Ananias e Safira morreu? Porque eles tentaram mentir ao Espírito Santo de Deus. Edivaldo, e por que isso não acontece hoje? Porque hoje tem muito mais gente mentindo ao Espírito do que falando a verdade. E aí o Senhor resolveu tratar isso na sua volta. Mas para que a igreja não se corrompesse e não entrasse para esse viés de mentir ao Espírito Santo, Deus permitiu que Ananias e Safira fossem mortos naquele momento. Que santidade, que santificação a igreja estava vivendo, queridos. O que dizer da igreja dos dias de hoje? Que as pessoas mentem descaradamente, sem nenhum constrangimento do Espírito em sua consciência, em suas vidas e em seus corações. E não acontece nada. Sabe por quê? Porque o Senhor vai tratar com tudo isso na sua vida quando estabelecer o seu grande tribunal. Mas foi necessário que isso acontecesse. E se nós lermos todo esse contexto que aconteceu na vida de Ananias e Safira, a nossa vida tomará um novo rumo perante o Senhor. Nós não vamos mais nos contentar em guardar tanto para nós, sabendo que outro está necessitado e que nós precisamos ofertar, ou melhor, coletar o nosso amor e a nossa fé, materializando ele na vida de alguém. Quantas vezes nós dizemos que nós não coletamos porque não temos, porque não podemos, e isso não é verdade. Queridos, você hoje pode não ter o dinheiro para coletar para Deus, mas você tem tanta coisa que você pode coletar para o Reino. Nesse mundaréu afora aí, tem tanta gente nesse exato momento que está debaixo dos bancos de praça, encolhido, porque não tem uma camisa para vestir, uma veste. Nesse momento tem tantas pessoas nas periferias, nas grotas, nos lugares que talvez você nunca nem se dispôs a ir, que está precisando de algo que saia do seu coração. Existe nas reuniões uma caixa de coleta, e quantas reuniões você vem e você nem sequer se lembra. Não é porque não tem, não. É porque nós ainda não temos um coração de amor e fé, de entender que nós somos chamados ao reino para coletar, para que não houvesse nenhuma desigualdade em nosso meio. Então nós precisamos entender que a palavra
que diz que eles tinham tudo em comum, precisa também nos alcançar nesse sentido. Nós precisamos, queridos, nos desprender para que o Senhor possa trazer pessoas, para que as nossas vidas possam ser canais desobstruídos. Vai passar por você o dinheiro e vai para outro? Vai, mas é assim que o Senhor quer que seja. Você abre o seu guarda-roupa, centenas de vestidos. As mulheres, né, são mais incisivas nisso, né? Centenas de vestidos. Vestidos que você já engordou, não dá mais. Vestido que você emagreceu, não dá mais. Vestido que caiu da moda. Mas você não tem coragem de fazer uma coleta para que possa tirar a nudez do seu próximo. E não é, queridos, porque você nunca pensou nisso, não. É porque você ainda tem apego, e isso é mamon. Você não consegue tirar ali da sua sapateira aqueles 300 pares de sapato que você tem, 10 pares, para tirar alguém que está andando descalço pelas ruas. E batemos no peito e dizemos: somos igreja, porque coloca 10% de dinheiro dentro de uma caixa que não serve para nada. Entendeu o que é coletar, queridos? Você que é cabeleireiro, tira um dia para cortar o cabelo dessas crianças que andam pelas ruas, favelados, que os pais não têm nem o que comer. Quanto mais pegar 20 reais para ir a um cabeleireiro e cortar o cabelo daquelas crianças, do pai, da mãe, de quem quer que esteja precisando. Você que é médico, você que é advogado, tire um dia da sua vida e colete na vida de alguém que está necessitando, para que a sua fé ela seja praticada através das obras e isso se manifeste de forma materializada, porque enquanto for palavra não serve para muita coisa. Fé sem obra é morte. Você, profissional liberal, tire um dia para coletar para os necessitados. Tire um dia para ir cuidar de alguém que está doente, precisando de alguém que possa cuidar delas. Entre nós tem pessoas idosas, que você sabe que quando alguém passa dos 70 anos não tem mais vigor físico para cuidar da casa, para lavar roupa, para cuidar do marido, para cuidar das coisas. Tire um dia para coletar na vida dessa irmã. Tire um dia para coletar na vida desse irmão. É claro que primeiro os domésticos da fé. Mas se nós intensificarmos a nossa vida nessa prática, Ele vai nos mostrando caminhos para que nós possamos alcançar a outras pessoas. Então os cristãos dos dias de hoje, que só leem textos fora do contexto, nunca vai entender por que Ananias e Safira eles terem morrido como morreram. O porquê de doações de bens materiais nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos era algo tão corriqueiro na vida daqueles irmãos. Vamos ver então alguns textos sobre coletas para pobres. 2 Coríntios, no capítulo 8 e 9, esses textos falam, uma vez que dízimos e oferta, o que eles querem dizer? Nós vemos aqui que o destino das coletas são os cristãos ou a igreja ou os pobres da Judéia. Nós vamos ler aqui apenas 2 versículos ou um versículo para que não fique muito extenso. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia. O que foi dado às igrejas da Macedônia? A graça. Você sabe o que é graça?
É o que a Rai falou e alguns irmãos aí. É o amor, a alegria em coletar. Isso é graça. E a palavra está dizendo aqui que Paulo observou isso e viu e conheceu a graça de que foi dada às igrejas da Macedônia. No versículo 2 ele diz: como em muita prova de tribulação, como era que essa igreja estava? Prova de tribulação. Prova de tribulação. Nós só queremos coletar quando está tudo bem. Saiu um Pix hoje, meu bolso está cheio, hoje eu vou coletar R$5. A palavra está dizendo que as igrejas da Macedônia receberam graças o suficiente que em muita prova de tribulação, a abundância do seu gozo e a sua profunda pobreza da sua generosidade fizeram com que eles coletassem muito para as igrejas naquele lugar. Queridos, foi tanta graça derramada nas igrejas da Macedônia que eles viviam uma igreja que vivia em muita tribulação. As igrejas da Macedônia eram um lugar onde havia muita pobreza. Os cristãos ali viviam atribulados, mas a graça foi derramada tanto na vida deles que quando eles iam coletar, eles coletavam com abundância. Você está entendendo, queridos, que não é do que lhe sobra? Você não precisa ter um salário absurdo para poder você ter o prazer de coletar, não. É no salário mínimo, amados. É na correria do dia a dia. É no pouquinho. Porque o Senhor não está preocupado com a quantidade, sim com a qualidade. É com a oferta da moeda, mas com o coração cheio de alegria, de gozo, como a palavra diz aqui, no meio da tribulação. Veja que mesmo em tribulação, mesmo eles não sendo pessoas ricas, mas a generosidade deles fizeram com que eles apresentassem um coração rico de graça perante o Senhor. Porque mesmo eles não tendo tanta coisa sobrando, abundante, mas a alegria deles em coletar era triplicamente abundante perante o Senhor. Você está entendendo que a palavra está requerendo de você? Não é o tanto, mas é o como. Não é a quantidade, mas é o tanto de alegria e de abundância que está de gozo ali no seu coração. Eles estavam, irmãos, estimulados, avivados em ajudar aos irmãos. Veja que o texto fala que eles deram voluntariamente. Olha a diferença da coleta para a oferta. Qual é a diferença da coleta para a oferta? É que a coleta você dá voluntariamente. E a oferta você dá quando a salva passa, quando o lugar é estabelecido, quando tem um horário específico, quando você é persuadido a fazer isso. Então eles eram estimulados, avivados a ajudar aos irmãos voluntariamente. Ninguém forçou nada. Eles aceitaram a graça e a comunhão. E aí houve essa comunicação desse serviço. Que serviço é esse? O de coleta. Quando é para fazer algum serviço para ser visto, todos os irmãos aparecem e querem ser o primeiro da fila, não é? Mas o de coleta ninguém vai te ver. Sabe por quê? Porque é um serviço entre você e Deus. Então precisa haver esse desprendimento, essa voluntariedade, sem que ninguém lhe force a nada. Que você possa aceitar com graça esse serviço de coleta a Deus. Que se fazia para com os santos. Ele exorta para que abundeis nessa graça. Que graça? A graça de ajudar os pobres.
porque o Evangelho é da graça. E Paulo diz no versículo 8: não digo isto como quem manda, mas para provar, mediante o zelo de outros, a sinceridade dos vossos corações. Então, queridos, prestem atenção. Paulo era um apóstolo renomado no meio da igreja. Tudo que Paulo dissesse, a igreja se submetia a ele. Mas ele disse que não fazia isso como que obrigando. Ele não fazia isso mandando que os cristãos coletassem, mas que eles alcançassem a graça de fazer isso com alegria, com graça nos seus corações. Então Paulo manda completar o que já começaram. Fazendo o quê? Doando, para qual a finalidade daquilo que eles coletavam. O quê? Roupas, alimentos, para que, assim como houve a prontidão de vontade, também houvesse a prontidão do cumprimento de Deus na vida deles. Assim também nós devemos fazer. Entender que coletar não é apenas dinheiro, mas nós precisamos coletar com aquilo que é a necessidade do nosso próximo. Está claro, irmãos, isso? Você vê que isso não é um serviço denominacional, não é um serviço apenas interno de um grupo, mas isso é o serviço de todos aqueles que se denominam cristãos. Estando onde estejam, precisa haver esse cumprimento em sua vida. Não fique só na falácia, querido. Segundo o que tendes. Veja aí, irmãos. Segundo o que tendes. O que é que você tem hoje para coletar? Eu creio que quando você abrir o seu guarda-roupa, você vai ver ele com outros olhos. Quando você abrir a sua despensa, você vai ver ele com outros olhos. Quando você puxar o extrato da sua conta, você vai ver ele com outros olhos, porque sempre vai ter onde e a quem coletar. Nada que você tenha é seu. Não retenha para você. Não adianta querer dar o que não tem. Mas você precisa entender que o que você tem, você precisa coletar na vida de alguém. Você precisa coletar na vida do reino. Você precisa coletar na vida de um povo. Qual a finalidade disso então, Edivaldo? Para que haja igualdade no povo de Deus. Nunca isso vai acontecer dentro de um sistema religioso. Sabe por quê? Porque a finalidade das ofertas e dos dízimos não é para que haja igualdade entre o povo. Cada um com seus problemas. Resolvam os seus problemas. É assim que é dito dentro do sistema. Mas no corpo de Cristo não é assim. Para que você verdadeiramente entenda o que é o viver de reino, o viver de igreja, você não pode mais reter aquilo que você precisa coletar para o reino. Para que haja igualdade. Se você tem roupas, alimento, doações em geral, para os cristãos pobres que não têm, para que haja esse suprimento, você precisa fazer o quê? Coletar na vida deles. É inadmissível, irmãos, que você que se converteu ao Evangelho da graça e ainda não pratica esse serviço de graça. É inadmissível. Que serviço é esse que estamos falando? O serviço da coleta. Essa graça não permite que alguém que se diga convertido, que tem um guarda-roupa com tantas roupas, que nem cabe mais as traças comendo, ou mesmo que estejam intactas, mesmo que estejam conservadas, bem cuidadas, mas roupas que não usa apenas por apego ou por ostentação. Isso nos orgulha tanto, irmãos, quando nós não entendemos o serviço de coleta no reino. Eu tenho 40 pares de sapatos. Quando a gente vê esses blogueiros, essas pessoas influência aí, a primeira coisa que vão visitar quando vão na casa dele é o closet. É ou não é? Roupas e ostentações, sapatos de marcas, bonés e outros acessórios, coisas que ele usaram só uma vez, não vai usar mais,
mas não consegue doar para ninguém porque o apego do seu coração está naquelas coisas. E aí ele pega, doa uma casa para alguém, doa uma quantia de dinheiro para alguém, doa algo para alguém e vai para a televisão mostrar que é uma pessoa boa, de um coração bom, que consegue ajudar os pobres. E o apego do seu coração. Queridos, o Senhor não está preocupado naquilo que sobeja das nossas vidas, não. Ele está preocupado com aquilo que o nosso coração está apegado. Ei, preste atenção. Você que já doou alguma roupa, quantos aqui já doaram roupas? Mas quando você vai escolher a roupa, seja sincero, não precisa me responder, é uma pergunta retórica, mas responda para você mesmo. Quando você vai escolher a roupa para doar, você escolhe a melhor ou a pior? Você escolhe aquela que você mais gosta, aquela que foi mais cara, ou aquela que já está desbotadinha ali, com uma avariazinha? Isso denuncia o nosso coração, queridos. O cristianismo nos chama para a correção dessas pequenas coisas que passam desapercebidas em nossas vidas e que nós não conseguimos vencer, porque a palavra, o evangelho, não é o suficiente para nos fazer vencer essas pequenas corrupções que estão nos nossos corações. Então não é dinheiro só. O Senhor não está preocupado com dinheiro, Ele é o dono do ouro e da prata e Ele não precisa disso. Mas é o nosso coração que se corrompe todos os dias com pequenas coisas que não têm o menor significado para nós. Então nós precisamos praticar esse serviço. Nós precisamos ter esse desprendimento. E inevitavelmente, irmãos, nós vamos ver que isso é inadmissível, que pessoas se dizem convertidas e tem tantas coisas ainda aglomeradas para si. A não ser que, com o que você tem, você faça o bem. Quando é que Deus se alegra do cristão ter muitas coisas aglomeradas para si? Deus só se alegra quando aquilo que você tem aglomerado para si serve de fazer o bem para o próximo. Mas quando é para você, e apenas para você, e só seu, isso entristece o coração do Senhor. Ele torna um cristão totalmente fora da realidade para o qual você foi chamado. Então, queridos, nós precisamos ver que, a não ser que essa abundância supra a necessidade dos necessitados, não faz, irmãos, assim, para Deus, nenhum sentido o cristão ter coisas aglomeradas para si. Mesmo assim, nós devemos pensar de não ter esse amontoado de bens acumulado nessa terra. Para quê, irmão? Para não corromper os nossos corações. 4 carros na garagem, para quê? Tantas casas, para quê? Tantas coisas, para quê? Isso só vai corromper os nossos corações. Porque nós vamos ver o nosso semelhante passando necessidade e nós não vamos ter coragem de coletar na vida deles. Um bem sequer, um item sequer. Ao saber que tanta gente carece, seria tão bom, irmãos, que todo mundo tivesse a sua casa, seu carro, seus móveis, a sua roupa, o seu salário. Seria maravilhoso. Mas as pessoas querem sempre mais. Mais. Devemos entender que quando há abundância, é para suprir a falta dos irmãos, para haver igualdade. É muito lindo se conseguirmos viver isso. Mas deixa vir uma perseguição, queridos, como aquelas que aconteceram naquele dia. Mataram Pedro, morreu Maria. Você reunido como se hoje fosse a última reunião. E em seguida você vai ser perseguido. Qualquer momento poderia vir a morte, a perseguição. Fazer com que as pessoas, irmãos, deixem a carnalidade do mundo que o prende no materialismo. Ser preso no materialismo é ser preso na carnalidade do mundo. E quando a perseguição vier, isso vai nos arrancar disso de uma forma muito, mas muito dolorosa.
do materialismo dos bens. Como está escrito, os que muito colheram não tiveram mais, e os que pouco colheram não tiveram menos. O que o Senhor, irmãos, espera é que eu e você, com prontidão, com alegria, nos voluntariemos a fazer esse serviço, para isso, administrar as coletas. E não só isso, mas também escolher pelos irmãos, como já fizemos aqui, pessoas idôneas para cuidar dessa parte em que o Senhor confia a nós. Onde vai estar o amor por quem não tem este remédio, porque não tem essas roupas, porque não tem essas casas, porque não tem, irmãos, esses benefícios que muitos de nós temos hoje. Por quem vai estar esse amor, se nós não coletarmos a vida dele? Pois Deus ama quem dá com alegria. Vamos repetir isso? Pois Deus ama. Vamos lá? Pois Deus Ama quem quem dá com dá com alegria. Pois Deus ama quem dá com alegria. Se você teve a graça de, através do Evangelho, e de graça, não por obrigação, mas se você teve a graça e faz aquele serviço pelo Evangelho, então o Pai vai abençoar você. Olha, queridos, nós entendemos em Malaquias, há muito tempo atrás, que os nossos dízimos e as nossas ofertas serviam para nos livrar do cortador, do migrador, do gafanhoto, de tudo aquilo que ia acabar com os nossos bens. Eu digo para você que nada disso é verdade e tudo que ensinaram a respeito disso é balela. Vocês vão ver isso se tiverem a curiosidade de ver lá sobre dízimos e ofertas. Mas eu te digo uma coisa, que se você descobrir a alegria de você coletar por amor, pode ter certeza que o Pai, Ele vai te abençoar. Ele vai abençoar você com as ricas bênçãos dele, para que tenhas em tudo toda a suficiência. Por que, Edivaldo? Para ser recompensado? Não. Porque ele sabe que tudo que chegar à sua casa será revertido por ele. Tudo que chegar no seu bolso, o Senhor vai saber que vai ser revertido por ele. Então ajude os necessitados. Colete para os pobres e necessitados. Alimente. Leve a eles roupas, remédios, dinheiro, alimento, etc. Tudo que vocês puderem, queridos. Levem aos pobres, porque eles necessitam de você e da sua coleta. Uma vez que eu creio no Salvador, eu preciso ter fé e também obras. Quando é que eu tenho fé? Quando eu creio que todas essas coisas são verdades. E quando é que eu tenho obras? Quando eu praticar elas na minha vida. Então o Senhor está nos chamando a ter uma vida prática e não uma vida teórica. Porque senão nós vamos ficar com todo esse conhecimento, toda essa teoria, tudo que ouvimos aqui, que vocês já sabiam também sobre coleta, mas nunca vai haver uma ação partindo de nós, das nossas vidas. Então colete, torne a sua fé em obra. Pois a fé sem obra é morta. A igreja é como um grande hospital e ela precisa cuidar em todos os aspectos dos necessitados, provando nosso amor e conversão ao Evangelho. Todos os dias o Senhor vai enviar pessoas a nós que estejam precisando de roupa, alimento, cuidados, remédios, teto, cobertor, carinho, abraços, acolhimento, porque a igreja é um grande hospital. E se nós ficarmos com o nosso bolso preso, com o nosso coração trancado e com a nossa mente vagando naquilo que vai apenas juntar coisas para nós, as pessoas sempre vão estar desprotegidas e nós nunca vamos poder provar das obras verdadeiras no reino de Deus. Então, queridos, você que deseja fazer isso, a partir de hoje determine na sua vida aquilo que você vai coletar para o reino. Onde, Edivaldo? O Senhor vai te mostrar onde. A quem, Edivaldo? O Senhor vai te mostrar a quem. Não se preocupe, porque onde há prontidão de vontade, haverá também prontidão de cumprir. Que o Senhor possa nos abençoar com esta palavra e desprender os nossos corações de verdade do materialismo
que nos leva à carnalidade e ao pecado. Todo o materialismo nos leva ao pecado e à carnalidade. Qual a diferença de ser carnal para ser espiritual? É que o espiritual é o oposto do carnal. O que é ser espiritual é não ser carnal. E o que é ser carnal é não ser espiritual, porque um é o oposto do outro. Então, quando é que eu deixo de ser uma pessoa carnal? Quando eu perco o amor pelo materialismo, a materialidade e as coisas de mamon produzidas nesse mundo. Esta é a palavra de hoje, que o Senhor possa nos abençoar com mais uma escola da obediência até quinta-feira, que Deus possa nos conduzir às nossas casas e fazer essa palavra crescer em nós. Agradeço a todos vocês que estão nos assistindo e a vocês que estiveram presentes.